Muito bem. Será que vai entrar direito, que a tela não está cheia? Ela está. Deixa eu ver aqui. Muda o slide. Aí você põe aqui na setinha. Setinha, Deixa eu tá. ver. Aí, tá, de Setinha, baixo não. para cima. Perdão. Vai, não. Eu não gosto assim, eu gosto com mouse. Tem que acostumar com as coisas, né? Complicado. Aqui. Setinha. Tá, pronto. Prontinho. Queridos irmãos, muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu vou fazer uma homenagem a uma pessoa, uma mulher maravilhosa. A gente vê sempre assim no Dia Internacional da Mulher, que foi há 2 dias atrás, né? Se homenagear tantas pessoas, algumas até você nem às vezes concorda, e nunca se fala nessa opção tão diferente como teve Santa Teresa, que é uma opção pela espiritualidade. Não é uma mulher comum, vocês vão ver que ela tem características absolutamente diferentes e espero que vocês gostem, né? Eu usei o livro, esse livro que está aí, ó, Teresa de Ávila ou O Divino Prazer, de Elizabeth Reynot, editora Record. Eu me baseei muito nesse livro. Bom, vamos lá. Eu não estou me vendo aqui, mas não faz mal, tudo bem, né? Isso é para o final. Então vamos lá. Bom, gente, quem é Teresa de Ávila, Teresa de Jesus? Vamos começar pelo início. Nasceu na Espanha, né? Em Gota Rendura, tá aí a data, né? Mas morreu em Alba de Tormes, numa outra cidade, porque ela percorria várias cidades com o trabalho dela, com aqueles conventos, né, das freiras carmelitas, que a gente vai ver como é que chegamos lá. Ela nasceu numa família nobre, o nome dela era Teresa Sanches de Cepeda e Almada. É, ela era descendente de judeus. O avô dela, por parte de pai, era judeu, e inclusive foi chamado pela Inquisição, passou pelo processo da Inquisição, só que ele se cristianizou, né? E como era uma família que tinha condições, ele acabou casando com uma mulher de uma família nobre. Então, por causa disso, a Teresa ela era nobre e, lógico, ninguém comentava essa história de que ela descendia do judaísmo. Isso só foi saber, eu acho que assim, 150 anos depois da morte dela. Isso foi escondido o tempo todo. Né? Eles falam aqui, por exemplo, isso aqui que eu peguei na internet fala assim: a família fazia questão de esconder sua conversão ao catolicismo. Não, não é bem assim. A família não dizia que era descendente de judeus, porque obviamente era um grande perigo. Essa que é a verdade, né? Mas é interessante que uma das maiores santas da Igreja Católica seja descendente de judeus. E a coisa mais interessante é que ela é considerada santa também pelo esoterismo, pelas coisas que ela manifestou, por tudo que ela escreveu, por tudo que ela vivenciou e deixou registrado. Bom, ela foi então uma freira carmelita, mística, do século XVI, né, dos 1500, e sua obra realmente retratou toda a caminhada dela espiritual. E foi importante a participação dela por causa da época da Contra-Reforma, né? A Inquisição estava lá fazendo o que a gente sabe que fez, né? Mas também havia todo um trabalho de Contra-Reforma, e aí aparece uma pessoa diferente e especial como ela. Ela reformou a ordem carmelita, né?
e é considerada a cofundadora da Ordem dos Carmelitas Descalços, quer dizer, a versão masculina, juntamente com São João da Cruz, que é outro santo absolutamente esotérico, que nem ela. Que época era essa? A época que a América tinha sido descoberta, inclusive alguns irmãos da Teresa, ela tinha quatro irmãos. Todos os irmãos dela foram mandados para a América, para o México, para lutarem pelos espanhóis, né? E ela perdeu três irmãos, só um que voltou para a Espanha. Então, era uma época terrível, época da conquista, né? Que o mundo estava mudando, que tinha um novo continente. Os espanhóis estavam fazendo um estrago na América também, mataram muito, é verdade, né? E o que acontece? Justamente nessa época nasce a Teresa. E a Teresa nasce numa cidade chamada Ávila, que é uma cidade medieval. A gente está vendo aí que linda a muralha medieval que essa cidade tem, que é gigantesca, é bem assim forte, né? Então tá aqui, Terra dos Santos e dos Cavaleiros. É um lugar muito especial na Espanha. E até hoje está lá a muralha, a casa da Teresa. Eu tive até oportunidade de conhecer porque a casa onde ela morou virou um museu. Então a gente pode visitar. E onde que fica também a outra cidade importante? Era Toledo. Essa é outra cidade medieval absolutamente maravilhosa, que nem Ávila, elas ficam próximas, que também teve um papel muito importante nessa época. Em Toledo, nasceu um grande pintor. A gente está vendo aí as pinturas do El Greco. Esse El Greco, ele também era judeu, descendente de judeus, né? E ele tem assim pinturas impressionantes que na Espanha são muito famosas nessa época medieval, né? E são pinturas assim muito fechadas, muito sofridas, que passa a ser uma coisa muito grande de sofrimento, né? A gente está vendo aí a crucificação, a morte de Cristo, né? E estamos vendo também um alto de fé da Inquisição, né? Aí tem uma pessoa lá em cima de um cavalo, tem umas pessoas ali que estão também quase nuas em cima de um tablado. Então, foi uma época realmente terrível. O avô da Teresa, ele chegou a botar a roupa lá da Inquisição que se botava, um chapéu pontudo que se colocava na cabeça, mas ele conseguiu escapar e esqueceu esse passado, que foi o que ajudou, né? Bom, a Teresa dizem que era muito bonita e era uma adolescente normal, né? De uma que fazia parte da nobreza. Então ela era muito disputada, era muito apreciada por toda a nobreza, pelos jovens, né? Que nem ela. E ela conta a sua história, que ela escreveu sua biografia, ela conta coisas também da época que ela era criança e jovem. Então ela diz que ela comecei a usar enfeites, cuidava muito bem das minhas mãos, dos meus cabelos, usava perfumes, todas as vaidades do gênero que eu conseguia. E elas eram muitas, pois minha busca ia muito longe. Assim que eu percebia que agradava alguém, se encontrava receptividade, era tomada de uma tal paixão que não parava de pensar nele dia e noite. Então você vê que ela assume ela como jovem, jovem normal. Se bem que ela, em criança, já tinha umas ideias diferentes, porque ela tentou fugir de casa com o irmão para eles serem pregadores. Eles queriam ser pregadores no Islã. Veja se pode um troço desse. Mas aí pegaram, levaram de volta para casa, duas crianças, né? Então ela tinha essas ideias também. Mas ao mesmo tempo era uma menina nova, que nem todas as outras. Só que com a idade, ela começou a prestar atenção em coisas que a desagradaram.
Aí é o lado dela mais feminista, vamos dizer assim, né? Porque ela achava um horror aquelas irmãs dela que casaram, tendo um monte de filhos, entendeu? Aquela vidinha que não saía daquilo, e ela achava aquilo muito ruim. Ela começou a não querer isso para ela, né? E quando ela ia para a casa do tio Pedro, ela tinha um tio chamado Pedro. E na casa desse tio Pedro tinha livros assim, existiam livros maravilhosos sobre toda a parte de espiritualidade da época, como ela está falando aí, obras dos pais da igreja e do deserto, ou tratados místicos contemporâneos. Então ela lia isso para o tio Pedro, ele já era mais idoso, e ela começou a ler a pedido dele para ele. E nessa de ler, ela se encantou com aquilo. Aí que ela começou a despertar o lado espiritual dela para valer. E, finalmente, ela consegue ir para o convento, né? E primeiro, não como carmelita, ela entra no convento e depois ela se torna carmelita, já com 20 anos. Mas ela foi nova, contra a vontade do pai, entendeu? Mas ela lutou com o pai que ela queria isso, porque ela queria, e foi para o convento. A gente está vendo aí nessa figura que mostra o que, que era o convento, né? A menorzinha, que tem amarelo em volta, essa terra amarela é muito característica de uma parte da Espanha, que é mais quente. E a gente vê ali que não tem nada, o convento era ali no meio do nada. Mas ela vai, faz valer a vontade dela e vai. No convento, ela fica muito impressionada como é que é o convento. Era muito bagunçado, gente. Por quê? As meninas não casavam, a família ia, jogava no convento. Era fácil, entendeu? Ia ser freira. Mas aí a menina não tinha, às vezes, nem muita vocação. E como era. Quem mandava nesses conventos e realmente assim fazia manutenção financeira eram famílias muito ricas. Então faziam o que queriam. Então, por exemplo, se era dia de fim de semana, ia todo mundo para lá com bolo, fazia festa, a família inteira ia para lá. Era um negócio assim que perdia um pouco aquela aura mística do que seria um convento, né? Isso é uma das coisas que outras a gente nem sabe, né? Mas ela diz, escreve na biografia dela. São assim necessários mais mistérios para falar da amizade com Deus do que para discorrer sobre certas afeições que o demônio faz surgir no seio de um mosteiro. Então acontecia inveja, acontecia implicância, tudo que se pode imaginar acontecia lá. Porque as pessoas não iam muito por vocação, elas iam. Pronto, era uma coisa que fazia bem para a família, né? Então vai. E já que essa situação era aceita como normal, as religiosas não se davam conta de que seu modo de vida estava muito distante do espírito de seus fundadores. Assim, quando uma sobrinha de Santa Teresa, também religiosa no convento da Encarnação, lhe deu a ideia de fundar uma comunidade reduzida, a santa, que já estava há 25 anos naquele convento, resolveu colocar em prática o plano, né? Então ela achou uma boa ideia da sobrinha mudar aquele estilo, mas para isso era preciso o quê? Que se separasse um grupo com as próprias regras, o que também não é fácil. Bom, ela teve uma fase no convento que ela ficou muito doente, porque ela se submetia a coisas tipo assim, dormir no chão, né? Tem aí uma pedra que é onde ela botava a cabeça como travesseiro, e ela exagerou um pouco nessas coisas e ela ficou doente. Ela quase morreu. O pai dela chegou a ir lá para esperar morrer, mas acabou que ela viveu por milagre. E ela diz que São José enviou-me toda a sua força e a sua bondade. Graças a ele eu recobrei minhas forças, levantei-me, caminhei, libertei-me da minha paralisia. Foi muito sério, ela quase morreu. E ela era nova ainda, não foi depois, não. Bom, a Teresa era impressionante. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa, eu pulei aqui.
Não. Ela começou a impressionar pela estranheza das coisas que aconteciam com ela. E aí começa a implicância também. Aqueles padres da época da Inquisição, ver uma mulher como ela escrever coisas que eles não entendiam nada, eles queriam entender, mas não entendiam, e começaram a implicar com ela, sabe? Inclusive, foi por causa dessa grande implicância que ela começou a escrever a vida dela, a biografia, porque ela foi obrigada. O confessor dela, que estava impressionado por que ela vivia aquelas coisas, obrigou, mas você vai escrever aí a sua história, a sua vida. E ela obedeceu. Bom, olha o que ela diz sobre a oração. Aquele que começa a oração deve ter em mente que está tentando transformar um terreno inteiramente inculto e coberto de ervas daninhas em um jardim das delícias, no qual o Senhor virá frequentemente repousar e terá prazer em ver desabrochar as flores do amor. Ou seja, ela descreve com as palavras dela coisas que a gente hoje estuda até quando faz uma meditação, né? Quando a gente dá aquela parada e sente aquela coisa diferente, aquele mundo, ela descreve do jeito dela, como ela podia, né? Dentro daquilo que ela sabia. Os degraus da oração. Em sua biografia, há capítulos que dão testemunho da intensidade de sua vida interior. O que diz sobre os 4 degraus da oração. Olha só, ela detectou 4 degraus na oração da cabeça dela. Primeiro, recolhimento e quietação, união e arrebatamento. Então, são as 4 fases que ela detectou. É realmente aquilo que a oração da sua festa chama pábulo da celeste doutrina. Graças extraordinárias a acompanhavam constantemente. O que ela tinha? Comunicações diretas divinas, visões, presença visível do Cristo. Ela via Jesus. Então, imagina isso numa época de Inquisição e que ainda por cima a mulher era considerada um ser inferior. Os padres ficaram desesperados com ela. Eles viam que tinham coisas diferentes, eles tinham curiosidade. Eu acho também que eles quiseram explorar como é que essa mulher chegou aí. Aí que obrigaram ela a escrever. Do Núncio Apostólico da Espanha para o Papa, em 1578. Essa freira é uma mulher irrequieta, gosta de vagar sem eira nem beira, é desobediente e obstinada. Eles implicavam muito com ela, muito, porque ela tinha essa liberdade de ação, de fazer as coisas, de dizer as coisas, e eles não conseguiam compreender nada disso. Bom, agora, olha uma coisa que a gente não sabe, não tem noção. A Inquisição Espanhola durou quase 400 anos, olha só, 356 anos. De 1478 a 1834. Lógico que em graus diferentes de perseguições, mas durou quase 400 anos. É muito tempo, gente. Ela era uma pessoa que, assim, ela se submetia. A Norma está perguntando por que ela sobreviveu. Um dos motivos é que ela nunca contestou. Olha, faziam, como é que é, desobsessão nela. Mandava ela rezar não sei quantas ave-marias, não sei o quê, ela obedecia. Ela, várias vezes, fizeram desobsessões nela. Teve vez também que ela viu, que ela diz que chegou a ver o que hoje a gente chama de umbral. Ela dizia que era o inferno, que ela chegou ao inferno. E ela descreve o que ela viu, que não tem nada a ver com aquele inferno tradicional da Igreja Católica, mas ela descreve um lugar muito escuro,
entendeu? Ela via um muro enorme, uma coisa assim. Ela descreve algumas coisas. E ela fala que em algumas ocasiões ela chegou a ser tentada por demônios. Você vê que ela tinha características muito diferentes. Mas ela nunca desobedeceu à igreja. Ela pedia para os padres para abençoarem ela, para fazerem desobsessão nela. Tudo amém, amém, amém. Por isso que eles nunca colocaram numa situação difícil, né? Mas olha o que ela diz aqui. Quando me proibiram de orar, ele, ele é Jesus, pareceu ficar irritado e incumbiu-me de dizer a meus confessores que era uma tirania. Eles confiscaram os livros que ela escrevia, eles confiscavam, né, para estudo. Outra coisa que a salvou é que o rei confiscou um dos livros. Um dos livros dela, ele pegou o original, porque ele ficou tão impressionado e mandou, diz que está no Escorial, parece o livro. Ele confiscou o livro. Com isso, ele também era um pouco uma proteção dela, né? Porque a tendência era ter ido para a fogueira. A tendência era toda essa. Mas ela escreveu e escreveu de coração. E aí que eles quiseram aprender, entender o que mulher era aquela. Deus interno. Eu buscava erradamente fora o que estava dentro. Enviei ao exterior todos os sentidos para buscar-te. Não te encontrei. Afligi-me longamente a buscar-te fora de mim, quando habitas em mim, quando simplesmente te desejo. Já imaginou dizer isso para um padre de 1500, gente? Que a igreja que mandava, a igreja que era que intercedia, tudo era um escândalo, né? Essa foto que nós temos aí do lado direito, ela é do convento mesmo, onde ela habitou. Em um momento, ela viu um anjo, viu mesmo. Se ela via Jesus de vez em quando, né? Um dia ela viu um anjo. E ela diz o seguinte: eu vi um anjo perto de mim, do meu lado esquerdo, em forma corporal. Isto é algo que eu não estou habituada a ver, a não ser muito raramente. Apesar de eu ter visões de anjos com frequência, vejo-os apenas através de uma visão intelectual, como tenho falado antes. Foi a vontade de Nosso Senhor que nessa visão eu visse o anjo desta forma. Ele não era grande, mas de pequena estatura, e era muito bonito. Seu rosto queimava como se fosse um dos mais altos anjos, que parece estar todos em chamas. Ele deve ser um daqueles a quem nós chamamos querubins. Seu nome ele nunca me disse, mas vejo muito bem que não existe no céu tão grande a diferença entre um anjo e outro, e entre estes e os outros, que eu não posso explicar. Agora, o que que aconteceu quando ela viu esse anjo? Eu vi em sua mão uma longa lança de ouro, e o ferro da ponta parecia estar em chamas. Ele pareceu empurrá-la, às vezes, no meu coração e penetrou minhas entranhas. Quando ele retirou-a, deixou-me toda a arder com o grande amor de Deus. A dor foi tão grande que me fez lamentar. E ainda assim, uma doçura foi superando esta dor, fazendo-me não desejar me livrar dela. A alma agora é satisfeita apenas com Deus. A dor não é física, mas espiritual. Embora o organismo tenha sua parte nela, é um amor tão doce e carinhoso que agora existe entre a minha alma e Deus. E eu agradeço a bondade de Deus por me ter feito passar por essa experiência. Essa obra de Bernini, né? Lembra esse momento que ela teve essa visão desse anjo e que parece que foi tipo assim uma, não sei,
como se ela tivesse tido uma iniciação, uma coisa estranha, né? Que a gente nunca vai saber o que que é, mas ela teve. E ela acha que é um querubim, por ideia dela. O anjo não disse para ela o que que ele era, nem quem ele era. Bom, o que é um querubim segundo a Bíblia? Aí eu fui pegar o que que é um querubim. Aí peguei, porque isso vem do Isaías, né? Acho que é do Isaías, os livros de Isaías. A palavra querubim, que vem do hebraico, significa aquele que é propício ou abençoador. Faz sentido, porque ela recebeu uma grande bênção. Ela dá a entender ali que ela mudou completamente depois daquela experiência. De fato, a tradição bíblica sempre ligou esses seres celestiais à dimensão da adoração em relação direta ao trono de Deus e da sua presença gloriosa. Sonhar com anjos querubins revela muitas bênçãos em seu caminho. Isso aí eu li na internet, não tem nada a ver com ela. Isso porque o querubim é o anjo mensageiro e símbolo da justiça divina. Aí eu coloquei ali um desenho, né, uma foto representando a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança dos judeus, ela tinha dois querubins, um de um lado, outro do outro, tomando conta dela. E dizem que era uma arca tão poderosa que não podia se botar a mão nela. Só o grande sacerdote tinha autorização para colocar a mão nela, porque seria até um perigo outros fazerem isso. Agora, aí o Ezequiel, o livro de Ezequiel. Então, olha só como é que ele descreve um querubim. Os querubins têm quatro rostos, de humano, leão, boi e águia. Eles também têm quatro asas, pés de bezerro e pareciam brasas de fogo. Então, a gente vê que para cada povo, para cada época, sei lá, eles podem manipular a presença física deles, porque a gente vê que aí são descrições diferentes, mas é impressionante esse negócio de anjo na Bíblia, com certeza que é. E ela acha que ela viu um querubim. Bom, aqui nós temos o eixo de Santa Teresa, que é essa coisa do anjo, né? Sua vida é a sua vida interior. E é a pedido de seus confessores, perplexos, que ela se empenhará em relatar como escalou a ascensão derradeira até o centro de si mesma. Eles tentam pôr à prova a realidade de sua experiência. Então, vocês veem que ela foi posta contra a parede direto, ela foi contestada, ela foi testada, eles realmente perturbaram um bocado, mas eles sentiam que era verdade, que tinha alguma coisa nela que eles não conseguiam nem entender o que era aquilo. E a curiosidade de tentar entender é que obrigou, que fizeram com que obrigassem ela a escrever. E a gente tem esses livros hoje, graças a essa perseguição, vamos dizer assim, né? Que teve esse lado bom de deixar toda a ascensão dela, e por isso que se diz que ela é uma santa esotérica, porque o que ela descreve ali, que ela não sabia nem o que que era, hoje a gente tem parâmetros para saber o que que era, mas ela não tinha. Foi experiência direta, do nada. Olha só o que acontecia com ela, gente. 1º de maio de 1562. Ela tinha 47 anos. A nobreza de Ávila se acotovela na capela do convento. O bispo de Ávila celebra o ofício. 2 dominicanos vieram como observadores. Ela era observada o tempo todo. No momento em que a hóstia passa pela abertura dos seus lábios, uma força a arrebata e ela se eleva, eleva, a cabeça tombada como morta, acima das irmãs, que arregalaram os olhos cheias de horror. O tempo para. Ela volta a cair suavemente em seus braços,
das irmãs, né? O rosto transfigurado, murmurando num suspiro: leve-me, pelo amor de Deus. Então, ela, de vez em quando, tinha elevação contra a vontade dela. Ela ficava numa saia justa danada, sem saber o que fazer. Ela queria esconder isso, mas ela tinha esses lances de subir sem controle nenhum. Como é que pode, né? Aí, o tempo vai passando e ela começa a trabalhar com os conventos. Bom, Ordem do Carmelo, por isso que elas são carmelitas. A carmelita vem da Ordem do Carmelo. O que que é Carmelo? Né? Interessante de saber, né? Monte Carmelo é uma cadeia de montanhas que tem 25 quilômetros de comprimento e 12 de largura, com uma altitude máxima de 546 metros, localizada na Terra Santa, hoje Israel. Limita pelo norte com Haifa, cidade marítima, e pelo sul com as terras de Cesareia. Pelo leste, planícies de Edrelon e Saron, e ao oeste, mar Mediterrâneo. Carmelo significa graça e fertilidade. Eu já ouvi que significa jardim também. A Bíblia o pinta como uma torrente fonte de Elias. Você vê, esse negócio do Carmelo é do tempo do Elias, é um lugar sagrado daquela época. E uma vinha fertilicíssima. Tua cabeça sobre ti é tão linda quanto o Carmelo, que cada qual. Bom, aí a inspiração foi do Carmelo, da Ordem do Carmelo, que foi fundada em Jerusalém, por um santo, acho que é Santo Alberto, se eu não me engano. É, Santo Alberto. Olha o que que Santo Alberto disse sobre essa fundação da Ordem do Carmelo: que cada um permaneça só em sua cela, ou perto desta, meditando dia e noite na lei do Senhor e vigiando em oração, a menos que esteja legitimamente ocupado com outra coisa. Então, essa era a regra do Santo Alberto, patriarca de Jerusalém, que definiu a ordem da Nossa Senhora do Monte Carmelo em seus primórdios, em 1209. Olha só, Teresa já é 1500, isso é 1209. Por isso que ela dizia que aquele convento, aquele jeito de ser, não estava de acordo com a fundação. Realmente não estava. A gente está vendo que essa ordem foi fundada com uma intenção que foi completamente esculhambada. O pessoal fazia festa lá, não tem nada a ver com esse tipo de vida que era absolutamente dedicada. Então, ela resolveu fazer uma grande reforma no Carmelo. Restaurou a austeridade e o caráter contemplativo da Ordem das Carmelitas, que é uma ordem muito séria até o dia de hoje. É, aí, lógico, alguns ficaram a favor, outros ficaram contra. Foi uma perseguição enorme, foi criticada por nobres, magistrados, pelo povo, pelas próprias irmãs. Foi uma confusão danada. Mas tinha esse tal de Padre Banhas, que era uma pessoa muito respeitada e que resolveu defender a ideia da Teresa de voltar a um Carmelo, né, como era no original. E aí depois de muita confusão, Roma deu autorização para se criar uma nova casa religiosa, né, em 1562. Bom, quando ela fazia esses tais conventos, ela limitava a 13 irmãs, não passava de 13. Mas depois, com o tempo, ela acabou aumentando por pressão. Mas no início era assim: o convento só tinha 13 irmãs, que era para funcionar de uma certa forma mais organizada. Eram as carmelitas descalças. Por quê? Porque ela colocou a mais estrita clausura e silêncio quase perpétuo. A comunidade vivia na maior pobreza. As religiosas vestiam hábitos toscos, usavam sandálias em vez de sapatos, e por isso que eram chamadas descalças. Na realidade, não era descalço, era de sandália. Mas num lugar, inclusive, frio,
Fazia muita diferença, né? E eram obrigadas à abstinência perpétua de carne. Elas eram vegetarianas. A fundadora, a princípio, né, eram três religiosos. Mais tarde, né, que os conventos já tinham mais alguma renda, ela aceitou que residissem 20 monjas, mas nunca passou disso. E só se podia comer carne fosse uma situação muito importante, tipo assim, alguém ficou doente, o médico disse que tem que. Era a única situação. Bom, o Senhor quer obras. É o que ela determinou para ela. Então, ela começou a sair um pouco da clausura para inventar trabalho. E ela inventou muito. Olha só, 32 mosteiros, 17 femininos e 15 masculinos, que era uma novidade, não tinha masculino. Foram por ela fundados e outros tantos reformados, né? E entrou em vigor a antiga regra, quer dizer, acabou a esculhambação. Foi nessa época que São João da Cruz assumiu e escreveu as regras para o segmento masculino, a pedido de Teresa. Então, ele que se responsabilizou, e eles são considerados os dois únicos santos que a gente chama de esotéricos, que eles têm muito a ver com essa parte esotérica. Então tá aqui, nós temos aqui o São João da Cruz, né, que conseguiu fazer também os conventos masculinos. Ele também foi muito perseguido, passou muito perrengue, também quase foi parar na fogueira, que nem ela. Bom, e agora vamos um pouco do que ela escreveu, agora fora da história dela. Os ensinamentos. Esse livro, Castelo Interior, é muito famoso dela, porque ela descreve, sabe esse negócio que a gente fala dos corpos? Corpo astral, corpo mental. É lógico que ela nunca ouviu falar nisso, não sabia o que que era, mas ela descreve uma divisão em nós, uma divisão de partes diferentes, o que era fantástico isso na época, né? Estou convencida de que a menor das criaturas de Deus, uma formiguinha, por exemplo, encerra mais maravilhas do que seriam capazes de perceber os nossos espíritos. E no castelo interior ela vai chamando como se fossem assim, é, partes do castelo. Aqui é o salão disso, aqui é não sei o quê, até chegar onde mora a divindade, que seria a parte, o trono do castelo, vamos dizer assim, né? Seria a parte onde mora a divindade, que é o nosso eu maior, a nossa parte mais espiritual, né? Nosso corpo espiritual. Bom, aí tem também umas coisas do convento, né? Umas fotos, e ela dizia o seguinte: nas panelas também encontramos a Deus. Então a gente pensa que elas não faziam nada, ficavam só naquela vida contemplativa, não. Elas trabalhavam pra caramba. E não dispensavam o bom humor. Ela gostava de rir de piadas, de histórias engraçadas, e do seu acervo de preces preferidas, havia uma que os seus ouvintes adoravam. Deus, livrai-me dos santos carrancudos. Esses instrumentos que a gente está vendo aí, que estão lá no museu, né? Ela, sei lá, de vez em quando, uma festa que ela achasse que merecia, uma festa cristã, sei lá, tinha um momento que eles resolviam festejar. Então, todo mundo tocava instrumento, todo mundo cantava, fazia uma festa de alegria. Então, apesar dela ser seríssima com aquele trabalho, mas ela não era uma santa carrancuda. Ela tinha horror a gente carrancuda. Ela trabalhava e tinha essa coisa de brincar no momento que era possível, né? A obra dela revela o caminho místico. Esse que é o grande legado que ela deixou, por isso que ela é doutora da igreja, né? Ela escreveu obras famosas e de grande valor espiritual: O Caminho da Perfeição, Moradas ou Castelo Interior e Livro da Vida. Além de ser autora do poema Nada Te Perturbe. Bom,
Pensamentos dela. Quem ama faz sempre comunidade. Não fica nunca sozinho. Só o amor, sob qualquer forma, leva à união com Deus. Só o amor dá valor a todas as coisas, e o mais necessário é que seja grande o bastante para que nenhuma coisa o estorve. Se quiseres progredir nessa vida, o importante não é pensar muito, mas amar muito. Faze, pois, tudo aquilo que te estimula a amar. E é uma verdade. Se a gente escolhe alguma coisa na vida sem botar o coração, sem estar presente, sem gostar daquilo que faz, aquilo vira um castigo. Essa que é a verdade, né? Até, por exemplo, questão de trabalho, às vezes a pessoa escolhe um trabalho, sei lá, porque só porque ganha mais, só porque não sei o quê, mas isso não é o certo. O certo é você estar presente naquilo que você escolhe, você ter o amor, colocar amor no que você está fazendo, seja lá o que for. Agora, essa poesia aí que é famosa, né? Que é o diálogo com Deus, não deixa de ser. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Que é uma verdade. Que se a gente analisar, por exemplo, o que é a história do mundo, das épocas, é difícil você ver alguma época que tenha uma paz completa. Não tem. E a época dela, vamos combinar, que foi terrível. Terrível, entendeu? E outras tantas que vieram. Se você não tiver esse ponto dentro de você, que é Deus que está com você, entendeu? A tua parte espiritual, não tem jeito. Você não aguenta, não aguenta, ou endoece, ou seja lá o que for, mas o fato é que diante do mundo, das coisas terríveis desse mundo, é preciso ter esse ponto dentro. Eu acho que a pessoa que não consegue, é, eu respeito a pessoa, por exemplo, um ateu, respeito. Agora, eu acho muito mais difícil da pessoa entender o mundo, né? Saber o que está fazendo aqui, eu acho complicado. Bom, saúde ruim já com a idade, né? A idade vai chegando, a saúde dela não era de brincadeira. Bom, ela era tão especial que a rainha, quando estava tendo algum filho, pedia para ela ir lá, ficar lá, não fazia nada, só a presença dela, entendeu? Porque eles sentiam que ela não era normal, ela era diferente. E olha só, inauguração do convento de Sevilha. Que consagração para essas mesmas irmãs que dias antes sequer conseguiam uma jarra d'água fresca. O arcebispo, que não se fez de rogado em matéria de reparações, prosternou-se diante dela. À entrada do mosteiro, a multidão delira. E à noite, em sua cela, ela escreve a uma outra chamada Ana de Jesus, outra freira, né, de outro convento. Imagine o que eu senti quando vi um prelado tão importante, ajoelhado. Olha como ela era humilde, de uma pobre mulherzinha como eu. Imagina, recusando-se a levantar enquanto eu não o abençoasse. E isso na frente de todas as ordens religiosas e de todas as confrarias de Sevilha. Você vê como é que o pessoal sacava. Normal ela não é. Tem alguma coisa diferente nela, né? Mas ela era muito humilde. Ela não vestia essa roupa de jeito nenhum. Ela sempre se criticava, falava que ela cometeu muitos erros quando ela era nova. Ela nunca assumiu esse papel. Bom, de repente, ela soube que foi revelada a ela na hora da morte.
E ela sentiu que estava na hora e que não seria mais necessária esse mundo. Escreveu isso aí. Não sou mais necessária nesse mundo. 8 anos antes dela morrer. Sentindo-se aproximar, dirigiu uma fervorosa ordem a todos os conventos de sua fundação. Com muita devoção, recebeu os santos sacramentos e constantemente rezava: Meu Senhor, chegou afinal a hora desejada, que traz a felicidade de ver-vos eternamente. Sou uma filha de vossa igreja e, como filha da Igreja Católica, quero morrer. Então, Senhor, não me rejeiteis a vossa face, né? E assim, você vê que ela morreu conscientemente do momento que ela ia morrer, né? Recebeu tudo que ela, as ordens, vamos dizer assim, da Igreja Católica, ela morreu como católica mesmo, fervorosa, em 1582, com 67 anos. Ao aproximar-se à noite, seu rosto parecia espantado e maravilhado com o que via. E ela expirou assim, desse jeito, né? Ela simplesmente se transportou. E dizem que o corpo dela exalava perfume. Eles primeiro tiveram que enterrá-la por causa do calor, porque a Espanha é de um calor, uma coisa impressionante. Então eles enterraram na cidade onde ela estava, né? Numa igreja lá da cidade, né? Mas com o tempo, né? Que a história dela foi se espalhando mais, mais e mais, quiseram tirar para colocar num lugar mais importante. E aí fizeram o traslado. E estava intacto. Bom, por todas essas coisas, lógico, ela acabou sendo considerada doutora. Mas até que não demorou muito para ela ser canonizada, não, gente. Você vê, ela morreu em 1500 e alguma coisa, 1080 e pouco, sei lá, foi canonizada em 1622. Quer dizer, acho que nem talvez 100 anos depois ela foi canonizada. Mas só o Papa Paulo VI é que deu o título de doutora da Igreja. Lógico. Imagina se naquelas épocas ia ter uma mulher doutora da igreja, né? Santa Teresa é considerada um dos maiores gênios da humanidade que a humanidade produziu. Mesmo ateus e livres pensadores são obrigados a enaltecer sua vida e sua arguta inteligência. A força persuasiva de seus argumentos, seu estilo vivo e atraente, seu profundo bom senso, né? Aí diz que, aí é que fala do Filipe II. O manuscrito da primeira versão do Caminho da Perfeição, escrita em 1566 no Mosteiro de Ávila, foi exigido por Felipe II para a sua Real Biblioteca do Escorial, né? E permaneceu inédito até a morte de Teresa. Ou seja, ele não abriu, não. Só depois que ela morreu, que deve ter sido feita alguma cópia, né? E aí só então as irmãs teriam acesso. Você vê que nem as freiras tiveram acesso. Eles, na realidade, tinham. Os padres tinham medo danado, ao mesmo tempo que eles respeitavam, eles não entendiam nada, então tinha aquele respeito, né? Mas sempre desconfiando dela. E o rei confiscou o livro até ela morrer. É, então, só a segunda versão abrandada é que elas tinham acesso abrandada. Então já houve um concertinho lá, né? Reescrita no Mosteiro de Toledo em 1569. Esse castelo interior é que é a grande obra dela. Agora, olha só, gente, basta saber que temos uma alma, pois nos foi dito assim, mas nada fazemos para preservar sua beleza. Só cuidamos da moldura grosseira desse diamante ou da aparência desse castelo, nosso corpo. O castelo é o nosso corpo. Esse castelo contém muitas moradas, umas em cima, outras embaixo, outras dos lados. E no meio de todas está a mais secreta, onde se dão as trocas de Deus e a alma.
este lugar que é o templo de Deus, a morada que é sua, enfim, um outro céu. Então, ela conseguiu sacar essas diferenças entre nós, né? Desses corpos com sutilezas diferentes, né? O que que ela ia dizer? Ela comparou um castelo. Bom, e para terminar, a igreja de Teresópolis, né, que é a igreja de Santa Teresa de Ávila, ela foi toda reformada, ela é muito bonita e ela agora, pelo menos, eu não sei como ela era antes, não me lembro direito, mas eu sei que ela é muito assim, tem um tom muito feminino. Ela tem muito rosa, tem muito cinza, clarinho. Ela é muito aconchegante, uma igreja muito linda e muito assim atuante, muito atuante. É a igreja principal, matriz mesmo de Teresópolis. Muito bonitinha. Mas é isso, gente. Essa é a história de Santa Teresa de Ávila, realmente uma mulher fantástica, fantástica. E quem tiver curiosidade, comprar os livros, é interessante de ver uma caminhada de um ser, né? Como quando a gente lê, por exemplo, o Yogananda, que ele conta também na autobiografia dele toda como é que ele vai mudando, as coisas que vão acontecendo, e ela também, isso em 1500 e não sei o quê, conseguiu retratar toda essa caminhada dela. Provavelmente, isso aí é minha opinião pessoal, ela deve ter sido alguém tipo discípula de Jesus, provavelmente. Ela já chegou num nível de evolução alto e deve ter saído no mais alto ainda, né? A vida dela foi completamente dedicada à obra dela. Como a gente teve também a Madre Teresa de Calcutá, né? Que foi outra que com outras características, mas também doou a sua vida completamente a uma finalidade, a dela da caridade. A outra foi da seriedade da religião católica, numa época que ela estava vivendo coisas muito ruins, né? Inquisição, a Espanha invadindo a América, a Portugal também, quer dizer, a Igreja Católica estava diretamente ligada com essas coisas, e muito esculhambado, tudo muito esculhambado. E ela botou ordem na coisa, começou a direcionar para outro campo. E até hoje os carmelitas estão aí, os e as, né? Estão aí, continuando essa obra. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu vou encerrar a gravação para nós podermos ficar aqui trocando ideias entre nós. Primeiro, vou fechar essa tela. Só para o